E aí, pessoal do YouTube, meu nome é Lorenza Ferreira, eu sou professora de redação. Hoje eu vim aqui contar uma história para vocês, uma história que eu já comecei a contar uma partezinha dela no último vídeo de quinta-feira, é a história do Daniel. A história do Daniel, ela começa sem uma sincronia de datas exatas, né? Como assim, Lorenza, sem uma sincronia de datas? Por quê? Porque eu contei para vocês no último vídeo, né, a história do garoto desconhecido, e aí parou a história no momento que aconteceu o tiroteio, o menino foi baleado, e no dia seguinte eu descobri que ele não tinha morrido no tiroteio e que o menino tinha sido só baleado de raspão. Se passaram, né? Aquela história eu já tinha esquecido, né? Tanta coisa vai acontecendo no dia a dia do professor, na comunidade, né? As coisas vão ficando ultrapassadas bem rápido. E alguns meses depois, eu estava dando aula na turma de quem? Daquele meu aluno que foi lá na Rocinha dar uma voltinha, uma namorada. Quem lembra da história do Alexandre? Quem assistiu aqui no YouTube e me ouviu contando essa história, deixa nos comentários aí. Diz que você gostou da história do Alexandre. Diz porque essa história é muito legal. E aí, o Alexandre, né, era a turma dele, eles estavam fazendo prova, mas o Alexandre não estava. Para variar, o Alexandre não estava. A turma fazendo a prova não estava tão difícil não, gente. A prova estava bem tranquila. Era um turno da noite, a prova já tinha começado já fazia um tempo, tipo 1 hora de duração, o pessoal já estava quase acabando quando chegou o Alexandre. Aquela cara dele, né, maroto, sorrindo. Ele sorria muito para mim. E ele estava sorrindo. Professora, me fazia a prova. Aí pegou lá uma folha ali, sentou do meu lado, absurdamente tentou colar. E eu falei, Alexandre, você não vai colar aqui do meu lado, né? Eu tô vendo você colar. E ele ria, achava que era a coisa mais engraçada do mundo, ele tentando colar ali do meu lado. Eu falei, se você for colar na prova, eu vou deixar você fazer a prova e depois eu vou te dar 0. Aí ele parou, aí ele deu uma sossegada. Ele fez o quê? Ele não quis ler nada, ele foi lá e marcou qualquer coisa, me entregou a prova muito rápido. Nesse meio tempo, o pessoal que estava fazendo a prova, os alunos, já tinham terminado a prova, né? Porque eles já estavam no finalzinho. E aí todo mundo saiu, ficou eu e o Alexandre ali, porque eu estava aguardando chegar a próxima turma, porque ele estava em outra sala fazendo prova. E aí, nesse meio tempo, eu senti que o Alexandre foi para a escola só para conversar. Ele não foi para a escola para estudar, não. Ele estava nem aí para a nota que ele ia tirar naquela prova. E ele foi lá para receber um pouquinho de atenção. Quando ele chegou, ele estava ali, ele falou assim, professora, eu tô com muita pressa. Eu falei assim, mas você tá com pressa por quê, Alexandre? Você mal chegou, você fez a prova correndo, né? Me entregou, nem sei que nota você vai tirar. E aí você vem pra mim e fala que tá com pressa? Você não vai assistir a próxima aula? Acho que você tem a prova ainda pra fazer de uma outra matéria. Aí ele falou assim, não, professor, eu tenho que resolver uma coisa muito urgente. Aí eu falei, muito urgente? Ele é do meu primo Daniel. Aí eu falei assim, tá, me conta, que coisa é essa urgente que você tem pra resolver sobre o seu primo? Aí é que de fato vai começar a história do Daniel. Agora, quando ele começa a me explicar quem é o Daniel e por que ele estava com tanta pressa. Aí ele falou, professora, meu primo Daniel, ele trabalhava para os homens. E aí eu falei assim, entendi, ele trabalhava lá na situação do movimento. Eu aproveitei a oportunidade e perguntei, e você, Alexandre, você também trabalha no movimento? E ele, professora, se eu trabalhasse lá, eu ia ter dinheiro, olha pra mim, tô de chinelinho aqui, você acha que eu tenho dinheiro? Olha meu celular, professora, o celular nem é novo. Você acha que eu tenho cara de quem tem dinheiro, de que faço dinheiro? Claro que não, professora. Eu não tenho dinheiro. Eu sou pedreiro. Aí eu falei assim, então tá, me desculpa, né? Só fiz uma pergunta, porque ele se sentiu muito ofendido com a pergunta que eu fiz, né? Para deixar bem claro que ele não fazia parte disso e que, inclusive, ele não gostava da ideia do primo participar do movimento. Alexandre, ele aproveitou e ele contou, né, que tipo de obra ele fazia. Ele falou assim, professora, eu trabalho em obras, eu trabalho construindo muros. Isso aí, muro de casa. Esse mesmo, você está acostumado. Minha especialidade é fazer muros.
Não sabia que, né, tinha um pedreiro que fazia mais muro do que fazia casas. Não sabia. Mas ele falou que ele trabalhava fazendo muros e ele sempre estava fazendo muros. Sempre contratavam ele para fazer muros. E o primo dele, o Daniel, sabia disso. Então, todas as vezes que o Alexandre fazia um muro, né, o muro está recém-feito. Você não pode chegar e empurrar aquele muro. Porque se você chegar e empurrar o muro, ele vai cair, porque o tijolo, né, ele precisa de um tempo, o cimento precisa de um tempo para secar, a massa, aquela coisa toda que a gente sabe de uma obra. É por isso que até coloca aquelas escoras no muro. E aí ele contando, né, a melhor parte da história é essa, gente. Ele contando que toda vez que ele fazia um muro, ele contava pro Daniel. Daniel, fiz um muro lá na rua tal, casa assim, mas essa... Aí o Daniel, ele sempre estava fugindo da polícia, né? Porque ele estava sempre fugindo, sempre uma fuga. E aí, como ele estava sempre numa fuga, inclusive, se você lembra, o Daniel, ele estava naquela fuga lá meses atrás do garoto, né? Que levou um tiro e eu estava no meio, passando lá no meio do caminho. E aí, o Daniel, ele sempre fugindo da polícia. Ele falou assim, então, quando o Daniel tá fugindo, ele sabe que tem um muro que eu fiz, ele vai fugindo até o ponto de passar o muro que eu tinha feito naquele dia. Né? Eu fiz um muro no dia, o Daniel passa por ali. Ele prioriza, professora, passar por onde eu fiz o muro. Eu fiquei pensando, por que ele vai passar por onde ele fez o muro? O que ele vai ganhar com isso? E aí eu não aguentei, eu perguntei, mas por que ele vai passar por onde você fez o muro? Ai, professora, sua bobinha. Porque o muro é novo, professora, ele tá molezinho ainda. Entendi, né? É uma obra. Então, o Daniel pulava o muro, aproveitava e empurrava o muro. E aí, o muro tava bambo, né? Porque não tava pronto a secagem ainda. No outro dia, o dono da obra sabia que tinha tido aquele confrontozinho ali. Ele olhava pro muro, o muro tava lá caído. O que ele fazia? Ficava triste, claro. Mas ele ia lá reclamar? Claro que não. Ele ia reclamar para quem? Pro chefe do meu primo? Não ia não, professora. E aí o que ele fazia? Falava comigo, professora. Vai lá, Alexandre, constrói um muro de novo. E me pagava de novo. Sempre acontecia isso, professor. Teve um muro, aí ele falou cheio de glória, né? Que eu refiz 3 vezes. Eu falei, impressionante. Isso que é uma maneira boa de ganhar dinheiro, né? Porque você não precisa nem diversificar tanto os clientes. Você fica sempre ali fazendo muro pro mesmo cliente. E ele tá vendo, professora, como eu sou esperto, né? Eu falei, Alexandre, aí tem uma controvérsia aí, né? Porque isso aí é uma coisa muito complicada, né? A gente avaliar isso como um bom negócio. E ele falou assim, professora, esse era o negócio que eu fazia e o Daniel me ajudava. Depois disso, eu olhei pra ele e falei assim, tá, mas é porque você tá com tanta pressa, Alexandre? Você por acaso fez algum muro hoje e precisa avisar o Daniel para ele poder passar por lá? Né? Porque você disse que tinha que resolver um assunto relacionado ao Daniel. Aí foi naquele momento que ele ficou muito triste, né? Os olhos dele começaram a encher de lágrima. Aí ele disse, professora, não é por isso. Ele estava muito triste e ele falou, eu fui mandar fazer uma camisa e aí eu preciso buscar a camisa que eu mandei fazer. E aí ele me mostrou o celular, a camisa, né? A foto da arte da camisa. E aí que eu entendi tudo. Era uma camisa, daquelas camisas que tem por todas as comunidades, camisas em homenagem a pessoas mortas. Isso mesmo, o Daniel tinha morrido. Né? Recentemente o Daniel tinha morrido e o Alexandre tinha perdido seu melhor amigo. E ele não tinha conseguido, de maneira alguma, convencer o Daniel a largar aquela vida e se juntar a ele na escola, se juntar a ele na vida de pedreiro, né? Na profissão honesta. E ele tinha mandado fazer uma camisa, como essas centenas de camisas que invadem a comunidade. E essa camisa estava ali no celular com a arte que ele tinha mandado fazer. Por isso que ele estava com tanta pressa e precisava ir correndo lá buscar aquela camisa. Porque a camisa e aí ele falou assim, olha professor, olha o que está escrito na camisa. Quando eu olhei o texto que estava escrito na camisa,
eu fechei os olhos, porque eu não sabia se eu falava, até porque a camisa já estava pronta, né? E eu também nem sabia se ele queria, né, que eu falasse alguma coisa. Ou era só para eu ler o texto da camisa e sorrir e acenar. Eu não sei qual era a intenção dele. O que me chamou muita atenção foi que na camisa, além do texto, tinha uma foto, né? Uma foto do Daniel. E na foto, ele tava assim, de lado, com um anel aparecendo assim bem no dedo dele. E o anel era grande. Sabe aqueles anéis bem grandes? No anel tinha 2 letras. Isso mesmo. Ele era muito fiel à facção que não defendeu ele e ele morreu. Então, assim, você vê que realmente não vale muito a pena, né? Você dar sua vida por um momento ali que você pensa assim, eu tô protegido, porque você não tá protegido. O Daniel demonstrava isso claramente, né? Porque ele morreu muito cedo. Ele morreu com menos de 18 anos. E aí, embaixo da foto dele tinha uma música para demonstrar a saudade, um trecho da música para demonstrar a saudade que Alexandre estava naquele momento, né? O carinho, a representação do carinho, do amor pelo primo. Só que tinha um monte de coisas escritas erradas, né? E aí eu fiquei meio assim, falo ou não falo, né? Eu não sei nem se ele queria ouvir, como eu disse anteriormente. Aí falei, né? Falei, não aguentei, falei. Senão não ia conseguir nem dormir. Aí falei, Alexandre, tem algumas coisinhas escritas erradas aqui nessa sua camisa. Você vai se importar não, né? Professora, deixa de ser nerd. Quem lê isso, professora? Isso aí é só pra ter. Não precisa estar escrito certo, não. Eu falei, não? Claro que não, professora. Começou a rir da minha cara. Me deixou ali sozinha. As pessoas já estão acostumadas, professora, ele saindo e falando. As pessoas já estão acostumadas, professora. O que mais tem aqui é camisa de gente que morreu. E ninguém lê nada não, professora. Só vê a fotinha, só. Isso aí, o textinho, é só pra constar. Não é pra ninguém ler, não. Ninguém nem vai ver que tem nada escrito errado, não. E se alguém falar alguma coisa, eu mando vir aqui falar com você. Falei, comigo? Fala que você já corrigiu. Então tá bom. Ele foi embora aquele dia, pegou a camisa e depois ele voltou com a camisa, né? Porque as histórias com o Alexandre são sempre assim. Ele tá sempre com muita pressa, né? As coisas acontecem na vida do Alexandre muito rápidas. E em outra aula ele voltou já vestindo a camisa, né? Com a foto lá do Daniel, com o texto escrito errado. Ok, ele tava tranquilo, eu tava feliz também. E aí ele tava ali com a camisa e aí acabou a aula no finalzinho. Ele veio me contar, professora, acabou que eu não te contei, né? O que aconteceu com o Daniel? Eu falei, é verdade, você não me contou, eu fiquei curiosa, né? Eu soube que ele morreu, mas você não me disse como. Porque a última informação que eu tinha dele é que ele tá, apesar daquele confronto que ele teve, ele tinha sobrevivido. Ele, pois é, professor, ele sobreviveu, aquilo não foi nada. Mas alguns meses depois, né, poucos dias antes de eu ir buscar a camisa, ele estava fugindo da polícia e por algum motivo ele não passou por dentro das casas, não pulou muros, ele foi pela rua correndo, a polícia atrás dele, e aí a polícia atingiu ele na perna, ele caiu. Quando ele caiu, aquele sangue todo no chão, o policial chegou perto dele, ele pediu pelo amor de Deus pela vida, ele pediu para o policial prender ele, para ele não atirar, mas o policial mirou na cabeça dele e atirou. E aí o meu primo morreu. E aí eu fiquei sem o Daniel. Esse foi um momento que um nó na minha garganta, né, ficou ali preso. Embora eu soubesse que ele tinha morrido, ouvi da boca do Alexandre, né, como que foi o detalhe da história. Realmente foi muito difícil, né? Mas enfim, o Alexandre virou as costas, foi, né, de uma vez embora. E eu fiquei ali, como sempre o Alexandre me deixava, né? Sempre ele me deixava dessa maneira, pensando no que ele tinha me falado. E assim, eu aprendi muito com essas histórias, aprendi a valorizar um dia de cada vez e a valorizar aqueles que a gente ama, né? Porque eu acho que não existe uma história mais bonita de amor dessa entre o Alexandre e o Daniel, 2 primos que um se preocupava muito com o outro. Você vê que o Alexandre, apesar de ser mais velho, não conseguia convencer o Daniel, mas o Daniel, por sua vez, não conseguia deixar o Alexandre sem trabalho. Por isso que ele fazia tantos muros, né?
Porque, claro, parecia muitas oportunidades, o Daniel destruía todos que ele fazia, então ele não tinha tempo de fazer casa, outras coisas. Só fazia muro mesmo. Enfim, essa história é a história do Daniel. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.